Salve, salve, galera. Professor Marcelo Narciso na área. Carla Gomes, muito boa noite, pessoal. Na área também. Na área. Na Boa área. noite a todos vocês. Sejam bem-vindos a mais uma correção. E essas correções está causando um impacto muito positivo na comunidade dos candidatos que vai tentar o concurso da Secretaria de Educação. E já digo para vocês acompanharem todas elas, e as que vocês perderam, acompanhem também. Então se inscreve aqui para o nosso canal para você, para que você não perca absolutamente nada disso. Gente, esses conteúdos aqui, vocês vão entender a relevância dele. Eu espero que não, eu espero estar errado pelo que eu vou falar aqui, mas vocês vão ver no dia da prova o quanto esses conteúdos são relevantes. Fazem muita diferença para você. Tá? Eu estou aqui com a professora Carla, que é uma sumidade aqui em redação. E é isso, Carla. Nós temos hoje uma redação de Amanda aqui. Para quem está chegando agora, se tiver um novato nesse caminho aí, nós estamos corrigindo redações de uma das colaboradoras da Bravo, a Amanda, coitada. Foi Uhum. convocada ao vivo numa live para participar desse desafio. Na verdade, ela está sofrendo, né, coitada? Tá Eu adoro. sofrendo, que tá. Ela, aquela regra, ela tá trabalhando, trabalha, não para de trabalhar e faz a redação Exato. nos tempos E livres. aí a gente está na quarta correção para as pessoas se atualizarem. A Amanda vem numa crescente de notas, né? É, E aí a gente vem acompanhando aqui esse progresso dela a cada etapa dessa escrita. Ela começou com algumas falhas bem amplas e nos últimos textos ela veio encaminhando para uma redação como a gente quer que ela chegue lá, que é a de uhum, excelência. é, E aí destacar que a estratégia que ela está usando é apenas assistir às aulas disponíveis, né, nos cursos da Bravo, né, Marcelo? E exatamente. ela assiste as correções. Isso É, porque é muito importante relembrar e fortalecer a noção de que no dia da prova você está sozinho com o seu texto. fala mais Então, pertinho do microfone. Né? conseguir olhar para esse seu texto com um olhar crítico que a gente vem construindo por aqui é muito importante, né? Você Uhum, saber olhar para o seu texto e lembrar de alguém falando na sua cabeça, né? Assim, aham. considerando aquilo que eu tenho considerado por aqui, é o nosso plano com esse esquema aqui de Tá. correções. Só vou ajustar o microfone. Pera aí, cara. Pode Tá. continuar falando aí. Tá bom. Tá? E aí, a Amanda tem sofrido aqui com essas correções, porque Marcelo fica falando que eu sou brava. Na verdade, eu tô trazendo verdades, só isso. Algumas verdades talvez meio cruéis, meio assim, duras para quem precisa conhecer a verdade de Mas redação. Tô tirando as pessoas da treva, é isso. Ficar achando que redação. Ah, mas é porque eu quis dizer, porque eu pensei, mas é porque minha intenção. Pronto, eu tô trazendo verdades, trazendo o que a banca vai fazer com você sem te avisar. Eu, Carla pelo tá menos, tô avisando. descascando. Eu falei, Carla, é pra descascar sem piedade. Pode arrancar o couro mesmo. Porque assim, aqui arranca o couro, lá você vai estar com couro de sobra, É. né? Aqui nós vamos encorpar vocês. Eu tô pelo menos avisando, né? Os Ah, problemas do texto. No dia da correção oficial do seu concurso, ninguém vai ter te avisado. Vem é, só a nota. verdade. E E vai aqui, ser alta. aqui, Vai que ser saindo daqui vai. Vai ser alta. Gente, e é praticamente metade da sua prova é redação. Não tem como você avançar sem redação. Nós sabemos a relevância disso. Por isso que a gente está fazendo esse trabalho de redação. Porque aqui, por exemplo, qual que é o grande foco aqui? Marcelo, eu não tenho alguém que corrija minha redação. Nós estamos mostrando para vocês que dá para evoluir você vendo os erros dos outros. Essa foi a proposta desse nosso curso aqui. E é 0800. A, a ideia é que você consiga evoluir na redação sem que alguém simplesmente vendo os erros dos outros. Tem aquele ditado que o sábio é aquele que evita o erro por ver o outro errando. Né? Então, assim, a gente vê o erro, a gente colocou a Amanda aqui, né? Na Chama, Berlinda? chama de boi de piranha. Você já viu como é que é esse boi? Não, não. Eles querem atravessar a boiada para as piranhas não pegar. Você bota um boi mais. O dó do boi. Bota um boi pra sofrer, Pra passar os pra outros, tudo passar os correto. outros, passar tudo. Então nós estamos colocando a Amanda aqui no sofrimento. Literalmente no sofrimento. Ela tá sofrendo, Marcelo? Ah, não, ela aguenta pancada. Tá? Não, a galera aqui é tudo bravo. Gente brava aguenta tapa. Não tem jeito, né? É pra Não, evoluir. aguenta pancada, pode bater. E é isso, pode.
Comecemos a correção? Senta a Vamos lenha. da quarta correção da Amanda, então. É a É. redação. Vamos pro tema. Minhas redes Redes sociais. sociais. Redes sociais, dicasinhas básicas, se precisar Fala de aí mim. o nome das redes sociais sua. Instagram e YouTube, todos os canais, tudo prof.carlagomes. Isso. Me encontra por lá também. Dá pra divertir por lá, ensinando redação pro meu Produz marido. conteúdo relevante. Muito. Lá tem redação em português. Se precisou, me busca lá. Redação em português. Show de bola. E agora vamos à proposta de redação. A gente vai ler essa proposta, porque a gente vai encaminhar a percepção do texto que a Amanda construiu com base na proposta. Muito provavelmente virá também na prova de vocês alguma coisa como isso, nesse tanto de texto, né? É o que a FGV costuma fazer nos concursos voltados para a área da educação. Então, aqui a gente está bem numa expectativa do que vai ser para você no dia da prova. De qualquer maneira, se vier alguma coisa diferente, o raciocínio não muda, né? O que eu quero destacar aqui é que a gente tem que identificar, na leitura desses textos motivadores, o encaminhamento do texto. Marcela é minha cobaia aqui ao vivo, né, Marcelo? Sempre. A Amanda é a oficial, Marcelo é meu interlocutor. Isso. Tá lembrando, né, Marcelo, que a leitura desses textos motivadores, ela já dá margem para minha expectativa de texto. Lembra nas correções anteriores? A gente até mais ou menos já sabe o que esse texto vai sugerir, porque o próprio texto motivador já encaminha essa percepção aqui, né? Então, a gente não tem muita dificuldade de saber o que vai aparecer nessa redação. Pelo menos a expectativa da banca, né? A expectativa da banca, ó, eu. A expectativa da banca. Muito discreto. Muito discreto. A expectativa da banca, nesse caso, meu. Então, vamos lá, ó. Os meios de comunicação, por meio do atual avanço tecnológico, permitiram que as pessoas interajam mais facilmente umas com as outras, além de também possibilitar que a informação circule de forma mais veloz e proporcione a difusão em grande escala de conteúdos diversos. Então, tá claro, nós temos aqui, ó, a intenção de tratar dos meios de comunicação. Se a gente considerar, como a gente vem fazendo nas últimas semanas, que o tema vai ser relativo à educação, né? Esse é o nosso principal voto. Então, a gente já consegue estabelecer aqui, imaginando que a redação vai ser alguma coisa relacionada aos meios de comunicação. Perfeito. Avanço tecnológico, estou pensando já em tecnologia, educação, influência dessa tecnologia, né? Assim, a educação passou também a usufruir dessa grande variedade de ferramentas e de canais de comunicação, o que proporcionou aos alunos, olha lá então, uma maior liberdade de acesso a conteúdos escolares e à informação. Então, a gente já tratou aqui, o texto motivador já tratou de um cenário em que o avanço tecnológico, né, ele também influencia no processo escolar. E aqui, essa influência ela é muito clara, pelo menos até aqui, nessa parte do texto motivador. Ela atingiu os alunos, na medida em que deu a eles uma maior liberdade de acesso a conteúdos e à informação. Então, o aluno que a gente tinha num tempo anterior é diferente desse aluno vindo desse avanço tecnológico, porque agora ele tem acesso a conteúdos e à informação de uma maneira muito mais rápida. Perfeito. Pronto, essa é a leitura dessa primeira parte. Beleza? Os avanços tecnológicos trouxeram avanços também nos meios de comunicação e isso afetou os alunos por dar a eles mais acesso a conteúdos escolares e à informação. Perfeito. Certo. Porém, então agora vamos trazer o ponto negativo disso. O texto motivador já vai trazer. A discussão sobre a possível influência dos meios de comunicação na educação se volta, mais especificamente, ao desempenho escolar dos alunos. Então, se por um lado a gente tem a tecnologia vista positivamente por esse aluno, que agora passa a ter mais acesso à informação, né, aos conteúdos, por outro, como fica esse desempenho escolar do aluno, né? Essa é uma outra discussão. Alguns estudiosos afirmam que a relação tecnologias-estudantes é positiva. Outros já apontam que ela é responsável direta pelo baixo rendimento de muitos alunos. Então, agora a gente tem a expectativa de um texto dissertativo que é o posicionamento, né? Muito provavelmente a instrução desse texto, a instrução direta desse texto vai perguntar: e aí, você é a favor da tecnologia na educação, né, do uso desses meios de comunicação na educação ou não? Você acha que isso é bom para os alunos ou você acha que isso é ruim para os alunos? Né? Essa provavelmente vai ser o questionamento. Quer ver? Nesse sentido, Marcelo, eu preciso tirar a caixinha de texto. 3? Peraí, primeiro você aperta 2, aí 3, F2.
Isso. Nesse sentido, considerando que dificilmente será possível desassociar o modelo de educação atual ao uso das tecnologias de comunicação, então, tá claro, Marcelo, isso é importantíssimo, porque aqui não há uma hipótese de você argumentar sobre a importância da manutenção de uma educação tradicional. Né? O texto já trouxe que não é dificilmente, né? Não disse que não é, mas dificilmente é possível desassociar o modelo de educação atual ao uso das tecnologias de comunicação. Eu acho Não que é adianta você. Vou voltar. Posso voltar aqui? Como que é? 3, 2. 3, F2. F2. Não adianta você escrever um texto sugerindo que o aluno não leve o celular para a escola. Né? Que o aluno deixe de acessar canais como o YouTube. Que ele não esteja associado a nenhuma das redes sociais. Isso não é uma hipótese. Né? Não é uma hipótese. Esse texto não existe, né? Porque já está dito aí nos textos motivadores, né? Ali na instrução, de que é muito difícil desassociar o modelo de educação atual ao uso das tecnologias de educação, Eu né? concordo. Então, não tem jeito. Concordando ou não, tem que seguir o... Exatamente, exatamente. Que bom que você concorda, mais fácil escrever. 2 e 3? 2, 3, F2? Isso. Como é... Agora a pergunta, né? A pergunta específica que vai direcionar, portanto, o nosso tema. Ó, como é possível garantir que todos os alunos tenham acesso qualificado aos meios de informação? Então, aqui, ó, tem uma expressão específica para falar disso, hein? Acesso qualificado. Nós podemos falar em democratização do acesso, né? Pensando que nem todo mundo tem acesso. Nós podemos falar de educação midiática, que é uma outra abordagem importante aqui, ó. Hipóteses, né? Hipóteses. Midiática, porque se eu quero que ele tenha acesso qualificado, eu preciso esperar que ele saiba julgar o que ele acessa. Claro. Né? Então, educação midiática. E que conteúdos relevantes sejam cada vez mais acessíveis, né? Ao invés de ficar vendo besteira, como favorecer para que conteúdos relevantes sejam cada vez mais acessíveis? Expresse sua opinião a respeito do tema em um texto dissertativo argumentativo com no mínimo 15 e máximo 30 linhas em linguagem culta, dando atenção especial aos argumentos apresentados. Antes da gente chegar propriamente na redação, Marcelo, eu quero... 3, 2. Quero lembrar aqui da live que a gente fez sobre a análise do edital. Algumas coisas aqui são muito importantes, como entre 15 e 30 linhas já está pronto o edital da FGV para a Secretaria de Educação de Minas. Se fizer 14 linhas ou se fizer 31 linhas, a sua redação está fora do processo. E né? ele também. E o candidato e o também candidato... vai... Claro, exatamente. Os dois estão fora do processo. A redação e o candidato estão fora do Se processo. você tirar menos de 10, você está desclassificado do concurso. Exato. Mas tem aquele critério, lembra, do número de linhas? Não, fala assim, se ele tirar menos de 10 pontos na redação... Está desclassificado. Tá então se zerar, também tá fora. Demais. Tá muito fora. Se ele zerar qualquer matéria, tirar menos de 10% na redação, menos de 10 pontos. menos de 50%, ou seja, 10 pontos, ele tá fora. Se ele zerar qualquer disciplina, ele tá fora. Se ele não tirar pelo menos 60% no grupo de matérias, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos, também está fora do concurso. E ele vai estar fora em redação se ele escrever 14 linhas. Fora ou isso, 31 linhas. não é fora da redação. Ele vai estar fora do concurso. Uma vida jogada fora por conta de 14 linhas. Nossa. Meu Deus. Pois é. Vai escrever mais um pouquinho. Uma linhazinha, pelo menos, pra você não ficar, né? Pelo menos uma palavra. Pra não ser... E aí a palavra, lembra? Tem que ser a palavra inteira, hein? Para configurar linha no concurso, tá definido que não pode ser a palavra separada em sílabas. Né? Se for um pedaço da palavra, não é linha. Tem que ser a palavra... Tem que ser uma palavra integralmente escrita, isso. Exato. Nem que seja uma palavra pequena, mas ela é... Inteira. Isso, inteira. Inteira, isso. Outra coisa que eu quero destacar é sobre dar atenção aos argumentos apresentados. Eu sei que parece óbvio, mas isso aqui fala muito sobre a estrutura visual do seu texto, né? Onde está a parte do seu texto responsável pelos argumentos? Ela está nos desenvolvimentos 1 e 2, né? Essa parte aí que é a parte do argumento. Então, não se espera
que a sua introdução ou a sua conclusão estejam maiores do que os desenvolvimentos 1 e 2. Uhum. É critério em algum lugar? Não, não é. Mas é aquele encantamento ali, aquela estrutura visual que já convence o corretor de que você tem um texto adequado ali para esse processo. Então, agora, sabendo qual é o tema específico, né? Como é possível garantir que todos os alunos tenham acesso qualificado aos meios de informação e que conteúdos relevantes sejam cada vez mais acessíveis? Vamos lá para a escrita do texto oficialmente. Comecemos. Certo. A LDB aborda o dever do Estado com a garantia da conectividade à internet em todas as instituições públicas de ensino, com o intuito de levar o cidadão ao letramento digital. Aborda o dever do Estado com a garantia? Não. Aborda o dever do Estado em relação a, né? Em relação à garantia. Em relação à garantia da conectividade à internet em todas as instituições públicas de ensino, com o intuito de levar o cidadão ao letramento digital. Esta primeira parte aqui é uma parte importante na introdução, a gente chama isso aí de contexto. É aquela parte em que o autor, né, o aluno, o concurseiro, o candidato, ele apresenta uma informação para além dos textos motivadores para já motivar aquela discussão. Então, trouxe a LDB aí, é bacana, né? Pensando aí na legislação, é uma boa referência para ser usada numa redação que o tema é de educação. E eu vou ser bem, olhando aqui o tema da redação, esse tema ele está propondo especificamente, Carla, uma mudança que teve recentemente na LDB 2023. É uma mudança muito recente que fala sobre educação digital. Nessa educação digital, ela propõe o seguinte, justamente o que o tema está propondo ali. Se a pessoa leu o artigo 4º da LDB, que inclusive foi uma aula que eu ministrei aqui há pouco tempo, se leu o artigo 4º, onde tem os deveres da educação, lá tem esse compromisso de... E eu achei curioso que que a lei, o legislador não utilizou a expressão alfabetização digital, e sim educação digital. Essa terminologia ela tem um impacto na lei diferente. Uhum. Então, a alfabetização seria só mais mecânica, né? A educação, ela prevê um processo mais amplo de criticidade, de aplicabilidade, não é isso? E aqui tá... amplo. É amplo. E nesse caso, ela está falando exatamente desse artigo 4º, dessa mudança nova. Para ver... Enfim. Você acha o quê? O tema está falando desse artigo 4º na expectativa ou você acha que a Amanda vai abordar o artigo 4º? Não, o tema é literalmente desse artigo 4º. Entendi. O tema Embora está realmente... ele não fale. Entendi. O tema está embasado na necessidade do candidato conhecer esse artigo 4º. Exato, educação digital. E porque assim, é como se eu estivesse lendo um artigo na hora que você estava lendo o tema. Ele está muito próximo do artigo, porque ele propõe justamente isso. Não pode ser uma educação digital onde a pessoa, por exemplo, tem que haver uma conexão pedagógica entre o educando e o educado. Em ferramentas, recursos de ferramentas, recursos tecnológicos, ou seja, não é meter um TikTok. E condição de uso, né? Condição de uso. Assim, que seja o TikTok, mas que tenha um cunho pedagógico e que tanto o educador quanto o educando entendam aquele processo pedagógico. Ele propõe ferramentas mais específicas para isso. A não ser que personalize. Porque, assim, o que ele propõe é que a ferramenta cria uma integração entre educando e educado. Não sei se eu posso falar educado. Enfim, mas já disse. Educando e educador. Educando e educador. Educando é o educado. É o educado, por isso que eu tô achando estranho. Educando e educador. Educador e educando. Então, tem que ter ferramentas pedagógicas nessa educação digital. Criando essa conexão entre os dois. Não sei se... enfim, eu só quis falar isso. Anota aí, artigo 4º. Quem não leu ainda tem que ler, porque vira repertório, né? No mínimo, vira repertório. Vira repertório e é artigo 2023. E é da prova. É da prova, demais da conta. Então, depois que a gente usou ali nas 3 primeiras linhas o contexto, a gente parte para uma segunda parte da introdução, parte para a segunda parte, né? A gente se encaminha para a segunda parte da introdução, que é a apresentação do tema. Tem que ter aí, nessa primeira
nesse primeiro bloco, na introdução, este elemento que diz, olha, então, o tema da redação eu identifiquei, viu? Eu entendi que era para falar sobre isso. Então, lá vem o texto da Amanda. Nesse contexto, o ensino deve se desmistificar de métodos tradicionais e flexibilizar o seu processo de aprendizagem. Então, tá dado. Né? Então, lá no texto motivador, vou voltar aqui, estava dizendo como é possível garantir que todos os alunos tenham acesso qualificado aos meios de informação e que conteúdos relevantes sejam cada vez mais acessíveis. A Amanda já apresentou que para que algum movimento desse letramento digital seja proposto, né, seja possível, é necessário desmistificar os métodos tradicionais. Lembra que logo no início ali da leitura a gente estava falando, a escola tem uma metodologia e não dá mais para se manter sem a tecnologia incluída. Dificilmente. Dificilmente é a palavra inclusive do texto, né? Do texto motivador lá. Além disso, o professor tem a função de direcionar os estudantes para os assuntos pertinentes na construção de sua criticidade devido à exposição, põe lá a crase, à informação. Então, ficou muito clara aqui na introdução da Amanda a tese que ela pretende desenvolver. O que é tese? É a orientação que o autor do texto dá para que o corretor crie expectativas sobre esse texto. Né? A tese é como se fosse o sumário de um livro, né? Ali o roteiro do livro. Então, eu já sei que a primeira coisa que a Amanda tem que discutir nesse texto é que o ensino precisa ser flexível. Né? É necessário haver uma flexibilidade do ensino. Isso é que está dado para que ela escreva no desenvolvimento 1. E segundo, é que o professor participe desse processo, direcionando o aluno a criar uma posição crítica frente às tecnologias. O artigo 4º... Perfeito aí, né? Tá todo perfeitamente aí. Abordado aí. Tomara que ela tenha usado, né? Seria legal se ela tivesse colocado artigo 4º. Mas agora é você que tá criando a expectativa em mim. Que talvez... Tomara que dê tudo certo. Mas a introdução de Amanda tá perfeita. Então, se alguém tá com dificuldade aí para construir uma introdução, entender o que é uma introdução perfeita, a dela tá perfeita. Uau. Ela apresentou o contexto claramente, né? Tá muito explícito, assim, trazer a lei é legal, poderia ter sido Steve Jobs, era uma boa referência para cá, né? Porque Steve Jobs fala desse avanço da tecnologia e como isso pode ser interessante para a evolução da sociedade, poderia ter sido isso também. Seria legal a própria Constituição Federal, que dá a todos o direito, o acesso pleno à educação, e esse acesso pleno hoje inclui a tecnologia, seria legal esse contexto, né? Então, poderia ser até Paulo Freire, que fala da pedagogia da autonomia, dizendo que hoje essa autonomia ela vem também pelo uso dos meios de comunicação, né? Dos meios tecnológicos de comunicação. Então, tem que ter em mente o que é esse contexto. Esse contexto é a abertura da redação, em que você traz uma informação que está para além do texto motivador, provando que você vai discutir esse tema dentro de um universo ali. Né? No caso da Amanda, ela vai discutir isso dentro do universo da legislação. E aí ela me dá 2 caminhos para esse texto. Ela vai me dizer, primeiro, que o ensino tem que flexibilizar o seu processo, que a tecnologia está aí. E segundo, que o professor precisa se comprometer em criar criticidade no aluno. Legal. Tá claro. É 2 portas? Abriu as portas. Ótimo, exatamente. Agora vamos ver como que ela sustenta esse argumento, né? Aí... a gente tem que ter cuidado, bom, nem vou me antecipar, mas o cuidado que tem que ter, porque acontece assim, às vezes seu argumento é muito bom, né? Esses 2 argumentos de Amanda são muito bons. Tem que ter cuidado para, de fato, sustentar esse argumento, porque costuma acontecer uma argumentação circular. O que é uma argumentação circular? Paráfrases. Lá no D1 ou no D2, ao invés desse argumento avançar de verdade, o aluno fica dizendo a mesma coisa com outras palavras. Enchendo linguiça? Parafraseando. Parafraseando. Na verdade, na cabeça dele, ele não está enchendo linguiça, não. Ele está, de fato, tentando avançar. Mas ele não saiu do lugar. É falha de planejamento. Né? Quando não tem noção clara do planejamento de texto, aí costuma acontecer. Então, seria assim, ó. O ensino deve... Tô lá na linha 3 e 4, ó. O ensino deve se desmistificar de métodos tradicionais e flexibilizar o seu processo de aprendizagem. Então, ela diria mais para frente. O ensino ainda guarda modelos arcaicos e é necessário mudar. E essa mudança tem que vir por meio da inclusão dos meios tecnológicos. Não falei nada. Eu tô dizendo a mesma coisa com outras palavras. Argumentação circular. Argumentação circular. Né? Isso não pode. Tem que ter argumento para sustentar.
É isso aí, isso aí. Vou mostrar se a Amanda teve. Ai, tomara. Desenvolvimento Eu tô muito torcendo. tomara, muito tomara. Nessa perspectiva, os ensinamentos pautados somente... Duvido que você tá torcendo mesmo. Eu tô. Sabe por que que eu tô? Porque você falou comigo assim, ó, que lá no início, naquela live lá, antes, quando a Amanda, coitada, tava aqui, que a gente puxou a Amanda pra confusão, você falou assim comigo: Carla, qual a estratégia? A gente nem tinha combinado. Naquela live a gente não tinha combinado, lembra? Lembro. A gente nada, apareceu na hora a proposta, a Amanda topou ao vivo. As grandes ideias surgem assim do nada. Pois é. E aí você falou assim, você me fez uma pergunta, você falou assim, Carla, como que é possível alguém melhorar em redação se não tiver a correção? Eu te falei, Marcelo, é ver a correção dos outros. Sim. E você perguntou, você garante que alguém assistindo suas correções, vendo correção, vai melhorar na redação? Eu falei, garanto. Eu falei, então vamos fazer um teste. Lembra? Lembro. Foi ao vivo. Então, a Amanda melhorar é um desafio que é meu. Eu preciso ensinar a Amanda a melhorar, entendeu? E a Amanda não tá tendo aula comigo. Não tá tendo. Não tá tendo. Ela tá... Ela tá tendo essas aulas aqui. Essas aulas aqui. Então, a Amanda melhorar é o que eu... É verdade. É um desafio que a pessoa, ela precisa melhorar. Amanda, eu quero de verdade ser melhor. E olha só que interessante. A galera que já tá na plataforma, ele tem acesso a conteúdos mais densos ainda. Tem, né? Tem, ué. Aqui, vamos supor que a galera... Tem a aula, né, Marcelo? Tem a aula. Aqui só viu o YouTube, por exemplo. Aham. A desafio nosso é ela dar conta do recado com isso aqui. O desafio nosso. Nosso. Eu propus aqui e vamos fazer até dar certo. Exatamente. Então, Marcelo fica falando que eu sou bruxa, que eu não quero o bem dos meus alunos. Mentira, eu quero sim. Eu tô muito torcendo que a Amanda melhore. Porque se a Amanda melhorar, você tá entendendo o que significa? Que eu sou uma ótima corretora? Significa. Fala a verdade. Se não significa. Você está exposta agora, hein? Não foi uma boa ideia, né? Vamos passar isso. Ela vai melhorar, Marcelo, confia. Certeza absoluta. Nessa perspectiva, Linha 7. Nessa perspectiva, os ensinamentos pautados somente no livro didático, né? Pautados... Aqui é vermelho, peraí. Pautados somente para o livro? Pautados no, né? Pautados no e não pautados para. Então, regência. Pautados no livro didático, aulas expositivas sem a participação do aluno tornaram-se inviáveis. Porque aqui são duas coisas. Olha lá a concordância, ó. Então, a gente tem o livro didático, 1, e depois aulas expositivas, 2. Tá vendo? Então, essas duas coisas tornaram-se inviáveis. Concordância. Inviáveis, pois os recursos tecnológicos, como o computador, o celular, são mais atrativos e despertam o interesse de todos. Ok? Então, aqui ela está retomando, nessa linha 9 e 10, ela está retomando o fato que o próprio texto motivador já trouxe, né? De que não é possível mais viver num mundo em que a tecnologia seja dispensada. Né? Não tem mais. Então, ela traz isso para dentro da escola. Ó. Então, ensinar apenas pautado no livro didático, aulas expositivas sem a participação do aluno não é viável porque os recursos tecnológicos eles são mais interessantes. Então, ela está trazendo o contexto que o texto motivador trouxe. Ok? Perfeito. Dessa forma, a DCN para o ensino fundamental... DCN. Não sei o que é. Se a corretora não sabe, lascou. Sei não. Você sabe? DCN. Diretrizes do Currículo Nacional? Seria BNCC, será? Alguém do chat puder... Bom, mas aí, Marcelo, eu tô lá... Bom, você eu tá sou lá a corretora. Você tá corrigindo. E aí, vamos supor que DCN seja uma sigla muito importante, que seja uma falha minha agora, nesse instante, de não saber. Eu recebi um manual. Se eu sou a corretora de verdade, eu recebi um manual e isso tá listado. Porque provavelmente isso é muito comum. DCN, eu acho que é Diretrizes Curriculares Nacionais. Diretriz Curricular Nacional. Mas não é Base Curricular Nacional? BNCC? Não, tem Base também. Tem a DCN também? Tem também. Tem também. Bom, mas aqui eu tô na dúvida igual você. Tá, pensemos o seguinte. Eu sou a corretora de verdade da banca. Certo. E apareceu esse DCN, que é muito, muito importante na educação. Certo. Eu já saberia. Sim. Tendo a corretora, eu já saberia. Mesmo. Diretrizes Curriculares Nacionais. Foi como por dedução, né? Então, sendo uma sigla muito importante, eu saberia. Necessariamente. Porque eu teria recebido
um manual da Hum. FGV, né, da banca, dizendo todas as siglas relevantes. Que legal. Certo. Mas vamos supor que eu seja uma corretora meia boca, né? Que eu assisti ali ao curso de formação do corretor, mas eu não decorei essas siglas, né? Eu tô com pressa porque eu tenho mais 99 redações para corrigir. Certo? Uhum. Então, quem pecou? Eu, que agora não sei o significado e fiquei travado aqui na leitura, ou o candidato? Eu não arriscaria colocar essa. Eu não arriscaria colocar uma DCN. Eu arriscaria colocar uma LDB. LDB, tá lá na uma- introdução. É. Passou de boas. Agora essa aqui não. Apesar de Parecer óbvio. parecer óbvio, Aham. mas eu não arriscaria, não. Certo. Quem pecou, Marcelo? Eu, que não sei? Olha, Carla, Eu, a corretora, que não a sei? corda sempre quebra pro lado mais fraco. Então, pronto. Eu vou falar, nossa, É o DCN candidato. não entendi. Exatamente. Candidato. Esse probleminha aqui que acabou provocando na minha leitura, porque eu travei. Uhum. Né? O fato de eu ter que parar aqui para ir lá pegar no manual, vou ter que ir lá no manual. Nossa. Eu tô com o manual na mão. Não dê trabalho para o corretor. Eu penso, e O pronto. que é DCN? Exatamente. Aí a gente vai combinar o seguinte: qual é essa medida? Né? Para definir aqui para o candidato eu ia que te medida perguntar é. isso. Que medida que a gente usa para colocar essas siglas sem a explicação dela? Exatamente. Vamos combinar então que a gente não vai usar nunca? Vamos usar nunca, para não incorrer nesse risco. O LDB super passou bem, mas vai que tem um lerdo aí que, sei lá, acho que muito difícil, né? Mas vai que tem alguém que não vai dar conta. Tá, a regra é a seguinte, eu vou dar a regra e depois eu vou dar a minha sugestão pessoal. Certo. A regra é, se a sigla for de alcance nacional, você está autorizado a usar apenas a sigla. Aí entra IBGE, a própria LDB, o CF/88, né, Constituição Federal de 88, né, uma sigla relativa às unidades federativas, MG, SP, né, Pará e Paraná. Peraí que eu lembro, Pará pequenininho, letra A, Pará. PA. E PR, Paraná. O que sobrou é Paraná. Isso. Então, usar isso aí é de alcance nacional. Elas são siglas de alcance nacional. Agora, se as siglas forem específicas ou de alcance regional, aí a recomendação é que você primeiro escreva por extenso e depois ponha a sigla entre parênteses. Dali para frente, basta a sigla. Perfeito. Entendeu? Assim, na segurança, eu sempre fazia assim, mas agora, usando essas grandes siglas... Você pode não usar, né? Não pode não escrever por extenso, mas considerando que você pode cair num corretor como eu, que nesse instante não sabia o significado da sigla. Obrigou o corretor a pegar o manual. Peguei o manual agora, tenho mais 90 redações para corrigir, estou com o manual na mão para identificar esse sentido. Então, eu vou sugerir agora uma sugestão pessoal, que você sempre escreva por extenso primeiro, para usar a sigla nas outras ocorrências. Escreve um exemplo para eles verem, Carla. Certo. Então, aqui seria, a lei de diretrizes e bases, de diretrizes e bases da educação, aborda, pronto. Tá, aí aqui, peraí, né? Então, Constituição Diretriz Federal. e bases, vou colocar do jeitinho certo, né? LDB, tá vendo? Aborda o dever, pronto. Aí eu já destaquei ali, tá vendo? LDB, já pus ali que é LDB. A partir daí, pode ser eu assim, posso... com 2 traços? Pode, travessão é lindo. É lindo? É lindo. Mas assim, não vou nem ampliar o uso desse travessão, não, porque ele obedece a algumas regras de pontuação muito específicas. Mas aí pode, desse jeito. Assim é um bom uso. Se fosse entre parênteses. Também. O travessão é mais bonito. Também, ou seja, coloca travessão, exato. Os parênteses funcionam, mas o travessão é mais bonito. Rasura tira ponto, Carla? Não. Tira não. Tira não. Assim, bagunça, tira ponto. Tira ponto, mas rasura não. Então, errei aqui, eu não queria escrever direto DCN, eu queria primeiro ter escrito diretrizes curriculares nacionais. Então, eu risco aqui, e escrevo na sequência, né? Eu teria que ter percebido isso durante o texto e não, rasura não tira ponto. Então, a diretriz, e aí tinha que ser né? As DCN, né? Porque são diretrizes curriculares nacionais. As DCNs para o ensino fundamental propõem, tá vendo? O ruim de sigla é isso, Marcelo. Porque agora virou problema de concordância. Olha lá. DCN significa Diretrizes Curriculares Nacionais. Então, não era a DCN.
E será que é no plural mesmo essa sigla? Uai, ali. Vamos pesquisar? No nosso É, celular? ó, Vou pra você pesquisar ver. aqui. Deixa o seu aberto aí que você tá É que eu tô usando. Deixa que eu vou pesquisar aqui, peraí. Pra não ter erro, né? se der esse trabalho aí pro corretor, já era, né? O cara falou, gente, eu poderia ter corrigido 5 redações nesse É, prazo aqui. Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica. Plural. Plural. Ixi. Plural. Então aqui virou problema de concordância agora, tá vendo? Então agora o certo é as DCN para o ensino fundamental propõem, Uhum. tá vendo? Dois casos de concordância. Propõem as mídias aliadas ao desenvolvimento do currículo. Certo. Dessa maneira, entende-se que é agregar as experiências tanto do docente quanto do discente na interação com conteúdos disponibilizados virtualmente. Vou ler de novo, então. Lê de novo, fala a linha aí, cara. Vou voltar na linha 10 para ler Vai. de novo. Dessa forma, as DCN para o ensino fundamental propõem as mídias aliadas ao desenvolvimento do currículo. Beleza, então, organizando o texto aí, falou que não é possível desvincular, porque é muito interessante esse uso das tecnologias, e a própria DCN propõe essa aliança, né, entre essas mídias e o currículo. Dessa maneira, entende-se que é agregar as experiências tanto do docente quanto do discente na interação com conteúdos disponibilizados virtualmente. Ótimo. Então, tanto o professor vai agregar ali a sua experiência do uso da tecnologia, quanto o próprio aluno pode contribuir também com a experiência que ele tem nesse mundo Sim. tecnológico. Isso envolve um processo de conhecimento dinâmico e criativo ótimo, porque lá na introdução ela disse, inclusive, que tem que ter essa flexibilidade do processo tradicional, né? Uhum. Que esse processo não pode ser mais truncado, assim, e ela fala que ela dá exemplos. Aqui, Marcelo, na última correção de Amanda, a gente falou sobre o concreto. Uhum. Lembra? Você lembra disso? Lembro demais. Então, olha aqui, linha 7 e 8. Ela traz o concreto, olha lá. Ensinamentos pautados no livro, didático. Já está autorizada a ser concreta Exatamente. na Aulas expositivas sem a participação do aluno. E aí, lá na linha 13, ela diz, isso envolve um processo de conhecimento dinâmico e criativo, tá vendo? Uhum. Então, é dinâmico porque põe o aluno para participar na medida em que respeita a experiência dele no período anterior, tá vendo? E é criativo porque sai do livro didático, tá vendo? Ficou muito legal. Legal. Porque o aprendiz está disposto a novas descobertas e habilidades a serem praticadas no ensino escolar. Tá? Isso envolve um processo de conhecimento dinâmico e criativo porque o aprendiz está disposto a novas descobertas e habilidades a serem praticadas no ensino escolar. Aqui eu vou pôr, assim, um asterisco aqui, porque... né, gente? Vamos procurar os problemas. Ó, aqui eu diria que a gente tem uma falha argumentativa pontual. O que é uma falha pontual? Falha pontual é quando a gente tem um probleminha, mas ele é muito específico. Vou mostrar que problema é esse. Esse parágrafo tá ótimo. Ele tá todo amarradinho, eu quero mostrar onde estão essas amarras. Então, o que a Amanda fez eu quero ver as amarras. Das linhas 7 e 8? Ela reforçou a ideia do que é um ensino tradicional. Tá, vamos lá por partes. Linha 3, Marcelo, me acompanha. Certo, Tese. O ensino deve se desmistificar de conteúdos tradicionais. Uhum. Então, eu preciso primeiro entender o que é um conteúdo tradicional. Porta aberta. Porta aberta. Aí ela põe lá na linha 7 e 8. Os ensinamentos pautados somente no livro didático, aulas expositivas sem a participação do aluno tornaram-se inviáveis. Esse ensino é tradicional. Perfeito. Me explicou o ensino tradicional. Legal. Aí, lá na tese, ela diz assim, linha 4, e flexibilizar seu processo de aprendizagem. Então, tem que ter uma mudança, né? E desmistificar. Tá? Preparou para a mudança aí. Agora vamos à mudança. Aí ela continua dizendo assim, ó. Pois os recursos tecnológicos, como o computador, o celular, são mais atrativos e despertam o interesse de todos. Então, olha aí a necessidade de flexibilizar. Aí ela prova essa flexibilização com base num repertório. Ela diz, as DCN para o ensino fundamental propõem as mídias aliadas ao desenvolvimento do currículo. Então, assim, olha, a legislação já diz que pode flexibilizar o ensino, certo? Aí ela diz por quê? É agregar a experiência tanto do docente quanto do discente, porque ela não abandonou ninguém do processo educacional. Ela falou do professor e do aluno na interação dos conteúdos disponibilizados virtualmente. Tocou ali no ponto da tecnologia. Isso envolve... Pronto, então até aí tá ótimo. Certo. Agora vamos ver essa falha pontual que eu estou citando. Isso envolve um processo de conhecimento dinâmico e criativo. Eu estou entendendo que é o uso dos meios tecnológicos na educação.
Certo, perfeito. Porque o aprendiz está disposto a novas descobertas e habilidades a serem praticadas no ensino escolar, eu não tenho uma justificativa. Por que que ele está disposto a isso? Esse seria o pontual. É um ponto alto. Tá vendo? Uhum. Porque quando ela traz ali que o aprendiz está disposto a novas descobertas, por quê? O que ela deveria ter feito? Ela deveria ter dito ela deveria ter trazido aí o universo em que ele está inserido atualmente. Ao invés de falar a mais... Porque o aprendiz estará disposto a novas descobertas e habilidades, já que a educação se pautará no universo do qual ele faz parte. Entende? Legal. Era para dizer aí... Até preencheria melhor a linha. A linha, exatamente. Era para dizer aí que como esse aprendiz já usa essa tecnologia no próprio dia a dia, então trazê-la para a escola vai, de fato, tornar o aprendizado mais interessante. Realmente é pontual. É pontual. E não avacalha com... Não, de jeito nenhum. Aqui, o que acontece? Por que que essa sua pergunta de o que ela deveria ter feito, ela não deve ser levada em conta agora no processo de correção. Porque nenhum corretor pode corrigir o que ele gostaria de ler. Então, sim, essa claro. sua pergunta, ela serve para Amanda. Amanda, vendo aí a correção. Ai, Carla, não sei o que eu poderia colocar. Tá aí a dica. Perfeito. Era isso. Corretora, professora aqui, né? Eu, professora. Agora, o corretor, quando ele estiver lá na banca, ele não vai julgar a correção, não vai julgar o texto com base nesta expectativa do que poderia estar escrito. A correção é tem ou não tem. Perfeito. Então, aqui a gente tem uma lacuna. Entendeu? Porque eu gostaria... Não, é porque eu não entendi. Né? Quando ela coloca o aluno está disposto a novas descobertas e habilidades a serem praticadas no ensino escolar, eu tô tendo que deduzir que essas novas descobertas vêm da internet, vêm do meio virtual, que essas habilidades elas são diferentes das expressas pelo livro didático, não está escrito, né? Eu tô tendo ali que fazer aquela leitura colaborativa, exatamente, né? Para poder. Então é uma falha pontual. Mas a falha pontual é assim. Ela atrapalha o texto? Não. Só um pinguim. Assim. Agora tem uma pulguinha atrás da orelha. Sabe? Não sei agora se é total. Essa pulguinha atrás da orelha é bom colocar muito no final, né? Na verdade é bom que não tem. Porque se no D2, né, no desenvolvimento 2, tiver outra, eu falo, tá vendo? Entendeu? Entendi. Eu fico com aquela coisa assim, não sei, não tenho certeza. É por isso que eu tô falando que essa aqui deveria estar no D2. Tipo, porque acabando o texto, né? Acabando o texto. Aí agora ela só pode vacaiar na conclusão. Exato, a chance é menor. É menor. A chance é menor. Vou contar o número de linhas, 6 linhas da introdução, perfeito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 do desenvolvimento. Isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 do desenvolvimento 1, excelente. A gente fala sempre em aproximadamente 8, né? Então ficou muito bacana essa distribuição, desde que o D2 esteja equivalente. Linha 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 linhas perfeitas. Feita a distribuição de linha tá simétrico, do bonito. texto da Amanda. Sim, bem simétrico, direitinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 na proposta. Esta distribuição de linhas é uma distribuição perfeita de verdade. Né? Quando a gente fala de distribuição perfeita, eu tenho que deixar claro que isso não é um critério de banca. Mas tudo indica que ela vai bem. Que vai bem, exato. A expectativa é boa, né? Legal. Não é um critério oficial, tipo, vou perder quantos pontos se eu não puser. Não tem essa medida, né? Não é numérico. Mas é agradável aos olhos e isso, além de ser agradável, diz que o tanto de argumentação do desenvolvimento 1 equivale ao tanto de argumentação Carla, do desenvolvimento 2. Isso é igual o cheiro de comida. Se o cheiro estiver ruim, dificilmente a comida tá boa. Exatamente. Menos dobradinha, né? Porque dobradinha o cheiro é ruim, mas é tão bom. Dobradinha é bom. O cheiro é ruim. Fazendo ali, né? Mas é uma exceção, ninguém trabalha com exceções. Cheiro de comida ruim, de fato. Eu falo pelo fato de você olhar a simetria do texto, você já tem ali uma análise, aqui tem boas chances de não ser tão boa. Você lembra? Não sei se foi na redação 2 que a gente corrigiu. Não que eu bati o olho no texto e falei, aqui... Lembra? Deu ruim. Eu bati o olho no texto, não preciso nem ler, gente. Meus alunos querem morrer de raiva. Que eu falo, aqui não preciso nem ler, vou dar tanto. Cara, não vai nem ler. Eu falei, não precisa. Olha aqui, número de linhas. Como é que fala? A introdução tava com 15 linhas. 15 linhas na introdução. Eles fazem introdução linda, porque treina, né? A introdução linda.
9 linhas na introdução, desenvolvimento 1, 6 linhas, desenvolvimento 2, 4 linhas, que acabou todas as ideias, e depois que é uma nota boa, zero chance. Então, agora vamos para o desenvolvimento 2. Qual é a expectativa desse texto para o desenvolvimento 2? Falando, qual que é a expectativa? Tá lá na introdução, em tese, linhas 4, 5 e 6. É o papel do professor como direcionador dos estudantes para os assuntos pertinentes na construção da criticidade devido à exposição à informação. Então ela tem que fechar essas portas aí agora. Agora, as portas da tese 1 dela, da primeira tese, foram todas fechadas. Uau! Ela abriu ali no finalzinho, aquele buraquinho ali, uma frestinha assim. Não abriu a porta, ela pegou na maçaneta, deu uma olhada ali, não sei, só isso. E agora o desenvolvimento 2 tem que falar sobre o professor, esse papel do professor, no direcionamento do estudante para que ele, exposto à informação, consiga usar com criticidade. Vejamos. Maravilha. Ademais, o educador assume papel transformador. Foi bom, já tocou no educador ali, né? Assume papel transformador do saber ao instruir sobre temas que devem ser trabalhados em sala de aula. Visto que a cultura digital molda a forma de interagir com o outro, de compreender a informação. Bacana. Retomou bem aí. Esse AD+, Carla, eu teria medo de usar ele aí. Por quê? Não, é porque eu sou limitado, por isso. Marcelo, AD+, dá ideia de adição. Sim, eu sei. Ele equivale a um além disso. Sinônimo. Por que eu teria um pouco de medo? Porque será que eu não estaria dando uma continuidade com o parágrafo anterior? Boa pergunta. Boa pergunta. Esse AD+, aqui eu vou marcar de outra cor. Eu vou usar um marca-texto aqui, ó, bem azulzinho, para você lembrar dele aqui, ó. Esse AD+, ele é muito, mas é muito importante numa redação. Não a palavra AD+, mas a primeira palavra que você vai usar no desenvolvimento 2. Isso é um operador argumentativo. E esse operador argumentativo, ele tem o objetivo de lembrar ao corretor qual foi a relação entre os elementos da tese. Legal. Então, volta na introdução. Introdução. Lá nas linhas 3 a 6. Está escrito assim, ó. O ensino deve se desmistificar de métodos tradicionais e flexibilizar seu processo de aprendizagem. Esse é o primeiro argumento que ela desenvolveu no D1. Aí ela colocou, além disso, tem outra coisa para ser feita. A relação que ela está propondo nesse texto já é uma relação de adição. Né? Ela está dizendo, olha, gente, tem 2 coisas para fazer para atingir esse objetivo. Primeiro, flexibilizar o modelo de educação. Segundo, o professor tem que assumir seu papel. Nossa, saquei. Então, a relação proposta lá na introdução é uma relação de adição. Entendi. Como é que você garante isso no texto? Porque ela aqui, meteu um AD+, lá, conectou perfeitamente. Perfeitamente. Uau. Então, por quê? Quando você diz, eu teria medo porque esse AD+... acabou o meu medo agora. Exato, mas você pensou assim, ó, o medo que apareceu é porque, será que você estaria, de fato, conectando esse AD+, que você já sabia aditivo com o anterior? E sim. A resposta é sim, você está conectando. Mas você está conectando o bloco. É o bloco parágrafo D1 com o bloco parágrafo D2. Então, tudo do D1, além de agora tudo do D2. Nossa. Uau, entendeu? Entendi. Todo mundo entendeu, será? Tô sentindo a nota máxima aqui. Mas demora. Nossa. E o povo não tá perguntando não, tá, Marcelo? Não tô vendo, deixa eu ver aqui. Mas não tá... não, que não tá aparecendo lá, ó. É porque eles estão absortos, essa palavra aí. Não, anota aí pra você usar na sua redação. Anota, eu tenho que pesquisar ainda o que significa absorto. Para de mentir. Tô brincando, enchendo o saco. O educador assume papel transformador do saber ao instruir sobre temas que devem ser trabalhados em sala de aula, visto que a cultura digital molda a forma de interagir com o outro, de compreender a informação. Marcelo, quero te mostrar aqui. Você tá em qual linha, por favor? Tô nas linhas 16 a 18. Sei. Mas eu quero te mostrar aqui claramente a diferença que existe entre este trecho das linhas 16 e 18, que tá ótimo, e o trecho que eu vi ali nas linhas de baixo como problema. O Marcelo é 2, 3 e F2 aqui, ó, pra eu tirar ali, ó. Aperta 3, não, P3, F2. Olha lá. Tá escrito, quando eu disse que tem uma lacuna argumentativa. Olha certo. Lá. Isso envolve um processo de conhecimento dinâmico e criativo. Retomei na minha cabeça, porque não tá escrito. Cadê a linha, Carla? Linhas 13 a 15. Certo, continua. Certo.
Isso envolve um processo de conhecimento dinâmico e criativo. Retomei na minha cabeça que é o uso da tecnologia. Na minha cabeça, porque não está escrito. Porque o aprendiz está disposto a novas descobertas e habilidades a serem praticadas no ensino escolar, que não me falou do emprego da tecnologia. Certo? Então aí tá bom? Tá, porque faz parte de um contexto. Mas tá ruim, porque não destacou a tecnologia aí. Lacuna pontual. Certo. Agora vamos lá nas linhas 16 a 18, para você ver como que essa lacuna não existe. Compara aí para ver que essa lacuna não existe. Eu aperto o quê? 3? Para ver que a lacuna não existe agora. Olha lá. Certo. O educador assume... Colinha. 16 a 18. Certo. O educador assume papel transformador do saber ao instruir sobre temas que devem ser trabalhados em sala de aula. Lacuna. Porque trabalhar temas em sala de aula é uma coisa muito ampla. Não tá ainda no tema da redação. Perfeito. Aí ela resolve, ó. Visto que a cultura digital molda a forma de interagir com o outro e de compreender a informação. Entendeu? Sim. Então, lá no de baixo, na linha no parágrafo anterior, tem lacuna porque esse mundo digital não apareceu. Ah, mas está no parágrafo todo. Sim, está. Então, significa que a Amanda ficou esperando que eu percebesse que aquele último trecho relacionam-se às informações anteriores. Lacuna pontual. Aqui não tem. Aqui ela deu certo. Aqui deu certo. Mas você enxergou? Sim, Por aqui que ela basicamente assim, ela falou e... usou a palavra. Digital, tá aí. A palavra tá aí. Eu não precisei... É muito... Olha, é muito sutil, né? Cara, mas é assim, Carla, como tem que... A pessoa tem que... Meu Deus, eu espero que muitas pessoas estejam vendo essa aula. Espero também. Eu espero que muitas pessoas estejam vendo essa aula. É muito enriquecedor. É sutil. E é uma coisa... Quando as pessoas dizem, ah, mas redação é muito difícil. Não. Tá vendo? Eu não tô pedindo muito. Ela evoluindo assim, ela mete um 20 hein? nessa prova. Aqui é muito sutil. Eu tô pedindo só pra ter cuidado com a escolha das palavras. Assim, lembrar que o tema precisa ser dado o tempo todo, né? Tá, mas aí o povo fala, e a repetição? Aqui a gente não tem um problema de repetição nesse texto, né? A ideia tá fluindo plenamente. Porque ela entendeu claramente o planejamento. Ó, a introdução dela tá perfeita. E essa introdução bem escrita, ela torna fácil o encaminhamento. Melhora, né? Favorece o encaminhamento. Legal. Então, bora lá. Nesse sentido, a BNCC foca no senso crítico e no uso específico das tecnologias na aprendizagem. Ela reconhece o progresso da civilização, mas o acompanhamento e a responsabilidade em seu proveito é primordial. Deu uma abandonadinha no professor, tá vendo? E essa civilização aí não é um trem muito amplo, né? Muito amplo, cara. Isso aí, civilização é lá no das cavernas. Eu não usaria. Essa palavra aqui ficou muito ampla. Mas não tá errada. Eu já lembro do povo das cavernas. Exatamente. E lá não tinha, né? Civilizações antigas. A BNCC reconhece o progresso da civilização. Poderia ter posto sociedade, né? O progresso da sociedade. Dava na mesma. Mas não tá errado. Tudo bem. Foi uma escolha infeliz, mas não prejudica o sentido, assim, né? Nessa lógica, cabe ao docente planejar e propor fontes de pesquisa, sites confiáveis em meio a notícias falsas publicadas por veículos de comunicação como se fossem reais, com a intencionalidade de formar seres éticos e capazes de opinar. Então, aí ficou bem legal, tá vendo? Esse final aí. Agora, ela reconhece... Vamos lá, ó. Nesse sentido, a BNCC foca no senso crítico e no uso específico das tecnologias na aprendizagem, deu uma abandonada no professor, tá vendo? Certo. Ela tem que estar lembrando do professor. Porque esse é o argumento do parágrafo, certo, né? Ela reconhece o progresso da sociedade, mas o acompanhamento e a responsabilidade em seu proveito é primordial. Aqui, de novo, abandonou o professor. Mesmo que a base nacional curricular seja específica para o professor... mas né, não está escrito. Não é óbvio, né? Não está escrito. Tem que estar escrito. Não. E era fácil resolver, de novo. Aqui poderia ter colocado assim, ó. Nesse sentido, a BNCC, documento direcionador da prática docente. Pronto. Sim, resolveu. Nossa, cara. Só para dizer que, como você disse, né? Você disse aí, a BNCC é para professor. Então escreve lá. Escreve aí. Avisa. Porque o corretor não vai pensar, não vai preencher lá. Muito bom. Então, neste ponto aqui, ó, vou marcar, ó, nesse sentido, até aqui essa coisa da civilização, a gente tem mais uma falha pontual.
porque abandonou aí a ideia do papel do professor. Uhum. E aí, o que acontece, Marcelo, nesse lugar? Aqui é uma falha pontual, Carla? Pontual. Pontual, porque tanto o início do parágrafo quanto o final do parágrafo me lembra desse papel do Ah, professor, sim. né? Nossa. Não é uma Uhum. ideia abandonada, completamente solta do nada, né? Ela só evitou a repetição. Na cabeça de quem escreve, não vou repetir não, porque tá óbvio. Uhum. Entendeu? Mas não tá, a gente não tem essa questão da Nossa. obviedade. Não tem Nossa. obviedades. Então é uma falha pontual. Mas o que vai acontecer agora com a avaliação do texto? O quê? Eu tenho 2 falhas pontuais. E aí? Agora é falha mesmo. E o que Pronto, é aquilo que eu falei lá antes. Eu falei assim, A uma falha pontual deixou é, de ser pontual, é isso? Não, continua pontual. Mas Não. agora a gente garante que não é total mais. Se fosse só uma, eu ia Entendi. pensar, oh, meu Deus, que pena, né? Ok, Ah, vamos ver. sim, Aí agora saquei. tem outra. Não, aí Tem outra. juntou demais. Juntou demais, exato. Você fica assim, de gota em gota, sabe? De gota em Aham. gota. Isso acaba prejudicando a nota da argumentação. Prejudicou demais? Vai perder muito ponto? Não, não vai. Porque são 2 falhas pequenas. Mas não Uhum. deixa de pesar para baixo, né? Pesa. E aqui, qual foi o problema dessa redação da Amanda? Palavra. Só. Nossa, mixaria. Né? Mixaria, exatamente. Nossa. Mixaria. Era só uma questão de linguagem, assim. Uhum. É só de uso de uma expressão ou outra ali que pudesse... Eu já tô feliz com essa redação de Amanda. Não tem porta aberta. Não, já Nenhuma tô porta feliz. aberta. Nenhuma. Portanto, vamos lá agora para a linha 25, que é a expectativa de uma proposta, né? Que Certo. vem ali o que é para fazer. O professor, vou mostrar qual é o problema que aconteceu aqui, é certeza que não é total na competência de argumentação. Certo. Pronto, agora tenho mais um motivo. Então, se meu coração estava abalado, pensando, meu Deus, um texto tão bom que dó, agora eu já não tenho mais dó. Agora... Vou mostrar por quê. Ela acha que esse carro tava torcendo pra isso. Vamos lá, ó. O professor deve fortalecer a ideia da tecnologia na educação. Qual linha, Carla? 25. É. O professor deve fortalecer a ideia da tecnologia na educação com diálogos no âmbito escolar, além de aproveitá-la, a tecnologia, para benefício próprio dos educandos. Ótimo. Ela já tinha falado, né, dessa experiência voltada para o professor e para o aluno. Ademais, o Estado deve dispor de recursos financeiros para equipar as escolas com internet de qualidade e firmar o acesso de todos, como prevê a LDB. Tá legal. Brilhou. Não, na hora que ela falou, eu já saquei que ela pegou do artigo 4º. Isso aqui é uma exigência mesmo, é um dever. Do Estado. De prover internet para todas as escolas do Brasil. Brilhou. E é a argumentação que ela tratou ali no desenvolvimento 1, né? Agregar experiência, colocar um processo dinâmico, né? Usar as mídias aliadas. Então, trazer a internet para a educação é fundamental. É 3, né, Marcelo? É 3 e depois F2. Tô meio lerda com os números. É a questão dos números, gente. Então, aí ficou bem legal. Assim, as mudanças no ensino serão significativas e efetivas para a população. Ela retomou a necessidade de mudar o ensino. Que legal. Ficou muito bom. Ficou muito bom. Mas eu disse que teria um problema para bater o martelo de que não é 200 no critério argumentativo, Marcelo. Infelizmente. Não, mas... Presta atenção o que a Amanda fez. Baita avanço aqui. É excelente. Ó, olha o que ela fez. Ela colocou lá, linha 25. Hum. O professor deve fortalecer. Tá vendo? Certo. E depois o Estado deve fazer uma coisa. O professor primeiro, o Estado depois. Só que não foi essa ordem no texto. Isso que eu ia perguntar. Não foi essa ordem no texto. E isso... Não, ó, tá aí uma coisa que eu tomaria cuidado. A ordem que eu comecei, eu entregaria. Respectivamente é uma palavra importante. Uhum. Então, aqui na proposta, no finalzinho, ela trouxe primeiro o professor, que ela desenvolveu no D2. E depois o Estado, que ela desenvolveu no D. Aqui perde, é pontual, né? É pontual, mas são 3 pontuais, Marcelo. Já são 3 pontuais. Não, já é certeza que não é total, então... Mas eu tô vendo um baita avanço. Foi muito bom. Nenhuma porta aberta. Nenhuma. E você comentou comigo? Fechou bem. Fechou. Inclusive na proposta ficou brilhante, né? Retomou a LDB lá em cima, retomou a ideia aqui dos avanços, né? Da necessidade de mudanças no processo educacional. Ficou bem melhor esse texto. Vou marcar de amarelo os desvios de norma culta, pra gente começar a enxergá-los aqui em quantidade. Legal. Nenhum nesse lugar. E interessante que Pode falar aí. A Amanda tinha me falado, enquanto você vai marcando aí, ela falou assim, Marcela, ela me falou hoje, ó,
Eu acho que essa redação minha, não sei, não sei não. A Não sei coitada se também vai dar bom, não. ela já tá se precavendo, né? Porque ela É, já. Ô, dó. pensei, já tá entregue a redação, não tem pra onde correr mais, não. Não Não dá tem, tempo de fazer não. outro. Não, não, não. E eu não ia corrigir. Outra? Não. Como assim não gostei? É um tal de, não gostei desse tema, não. Posso fazer outro? Como Pode, assim? mas Pode. demora. Não pode. Semana que vem você faz outro. Semana que vem. É. Então, Marcelo, poucos erros de gramática, olha lá. Uau. Eu vou marcar esse civilização aqui porque a gente não gostou, né? Mas ele não vai ser um grande problema, né? Uhum. Neste edital não tem os pontos específicos que serão tirados por erro. É uma percepção global do texto, né? Vai valer Legal. 8 pontos Por isso que é bom fazer a correção com base já no no edital edital. publicado. Também não ficou muito fora do edital todo. Ficou não, ficou, Foi exatamente aquilo, é geral. aquilo que a gente fala, né, Marcelo? Texto dissertativo é texto dissertativo, os critérios são os mesmos. Vai ser a distribuição da nota ali. Então, o primeiro item a ser avaliado é a abordagem completa do tema. Lembra que eu falei com você aquele negócio de ponto grátis? Sim. Abordagem completa do tema. Abordagem completa. Esse aí tá Certeza de graça. que é 4 pontos. É. Né? Aqui não tem dúvida. Nesse texto de Amanda não tem dúvida. Ela abordou plenamente. Zero ela não tira. Não. Agora vai ser só faltam só 6 pontos aqui para ela estar dentro do processo ainda. Foi muito bom ela ter errado a ordem D1 e D2 no encerramento. Olha lá, dá pra gente ver, bem, é verdade, ali é um comentário. Foi muito bom ela ter errado a ordem lá no encerramento. Pra gente enxergar aqui. Exatamente. Exato. É bom mesmo. Que bom, Amanda, muito obrigada pelo seu erro, seu erro contribui. É por isso que tá crescendo, e todo mundo. O segundo item é de conteúdo mesmo, né? É a questão da argumentação. Vale 8 pontos. É muita coisa. 8 pontos. Nesse texto, ela tem um desenvolvimento pleno dessa redação, né? As falhas que ela apresentou foi uma no D1, ali aquele buraquinho que ela deixou no final do parágrafo, né? Nas linhas 13 a 15. Certo. Pequeno buraquinho ali, porque faltou a retomada da tecnologia participando desse processo. Um outro buraquinho ali entre as linhas 18 e 21, quando ela abandonou a ideia do professor. Sim. Né? Ela deixou para trás essa ideia. E no último parágrafo de conclusão, em que ela inverteu a abordagem do D1 e do D2. Então, sendo muito malvada agora, só pra gente puxar para baixo a nota. Puxar para baixo. Tudo que ela sempre quis agora ser tá malvada. acontecendo. Eu daria aqui tranquilamente 90%. Agora eu vou fazer a conta porque eu não vou passar vergonha. 9 vezes 8, 63. Não, ao vivo não. Eu vou fazer a conta, Marcelo. Vou fazer. Nós não precisamos passar essa vergonha, né, Marcelo? A gente tá aqui pra outra coisa, né, não? Ao vivo não, moça. Nossa, meu marido deve estar 72 e errar, Marcelo. Meu marido. Eu não falei nada. Eu tava doidinho pra falar aqui. Que era 72? Uhum. Meu marido dessa hora pensando, meu Deus. Então, 72 vale 8. Aqui ela tira 7,2 em conteúdo. E o último item não tá lá chamado de progressão textual, não é isso. Não é esse o termo. Mas é coesão. Eu não vou lembrar exatamente. É coesão e norma culta. É isso. É coesão e norma culta. Que agora aborda os argumentos, os operadores que a gente vai corrigir nesse texto agora. E os erros de norma culta. Os erros de norma culta foram pouquíssimos, né? No conjunto textual, ela tranquilamente bate os 90% por conta dos erros de norma culta. Né? Eles foram bem pontuais. E eu vou marcar agora os operadores argumentativos. Vejamos operadores, então. Eu vou usar aqui... Os operadores me parece que foi muito bem, Carla. Também acho. Mas eu vou marcar aqui de verde para ficar diferente do além disso e do ademais. Só porque eles têm uma relevância aí maior. Nossa. Então vamos lá. Já ia anotar isso, já colocaria usar ademais nos momentos específicos aí. Mas se a relação for de adição, né? Sim. Certo. Então, com o intuito de, na linha 2, nesse contexto, linha 3. Além disso, vou pôr aqui de verde só pra gente não perder a conta. 3. Devido a, linha 6, 4. Nessa perspectiva, 5, linha 7. Pois... já perdi a conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pois 6. Dessa forma, 7, lá na linha 10.
Dessa maneira, 8. Nossa, você enxerga rápido os trem, né, mocinha? É, eu já sei onde encontrá-lo. Na linha 12, tanto quanto, tá vendo? 9. Porque 10. Brilhou, hein? Metade do texto tem 10. Se ela tiver mais 10. Será? Eu acho. Ademais, 11. Visto que 12. Eu acho que ela vai ter fácil aí. Nesse sentido, 13. Mas, 14, mais 14. Nessa lógica, 15. Com a intencionalidade de 16, portanto, 17. Além de 18, ademais 19, Nossa. assim 20. Brilhou. Uau. Brilhou. Cara, nessa palavra civilização, qual outra se encaixaria melhor? Eu poria sociedade. Aham. Aqui, ó. Conhece o progresso da sociedade. Ficaria, Pronto. Bem, ficaria mais encaixável. mais natural, né? Porque eu que não tenho expertise fiquei incomodado com a civilização, É. imagina o corretor. Então, aqui, ó, 7,2 de novo. Eu vou usar o meu celular, porque se na conta de 8 vezes 9 eu não sabia, vê lá agora. Ó, 7,2 mais 7,2 mais 4, Amanda tirou 18,4 de De 20. 20. Uau. E aqui eu confesso que eu tô puxando para baixo. Porque esses 90% aí é porque eu tô sendo extremamente criteriosa ao Você tá enxergar sendo essas lacunas. cruel. Tô. Eu tenho Hum. tempo para corrigir aqui, né, Marcelo? Eu tô dedicada Lá você daria um 20? Não, 20 não, um 19. Eu penso que a chance da nota do 100% no conteúdo, ela existe. Num processo de larga escala, né? O corretor tá com pressa, tá naquele frisson ali da correção, Uhum. né? A leitura é muito mais superficial do que a que eu tô fazendo, é ler ali o bloco, né? Ver se o bloco funciona. E os dois blocos estão muito bons. Nossa, Eles ela ia meter conversam. um 20 fácil. Eles não seria 20 por conta dos desvios de norma culta. Eles são explícitos. Então 19. 19, assim, sendo otimista, os 19 já seriam possíveis Mas aqui. impossível menos de 18. Não tira menos de 18. Um corretor, aí se tirar menos de 18, vambora pro recurso, porque é injusto. É injusto, É né? injusto. Pode acontecer? Pode, né? Uhum. Pode acontecer. Mesmo porque é aquela coisa, né? Os corretores, quando fazem correção assim, eles estão fazendo isso em larga escala. Uhum. É bom destacar, porque aí dá aquela confusão ali de a cabeça, lê um texto ruim atrás, aí vem o seu que é bom, mistura Uhum. ali, né? Como É. ser humano que é. Então, mas menos de 18 aqui não tem chance, não. Uau. Tem, não. E aí, a Amanda melhorou nessa redação, Marcelo, Demais, que porque é isso. ela bateu agora um pouco mais de 90%. E na última, ela tinha batido 80%. Agora eu tenho uma preocupação aqui, vamos ver se procede. Chama regressão à média. Hum. É um estudo feito com base na própria natureza. Por que que não existe? Eu vou explicar isso aqui para você entender o que que eu acho que vai acontecer. É provável Na que a próxima? Amanda tirou uma nota ruim na próxima. Não vai tirar. Você acha que não? Acho que não. Mas Eu, por quê? Vai. tá. Por quê? A regressão à média é assim. Ela. Por que que não existe gigantes no mundo? Pessoas imensas. Pessoas com 5 metros. Essa regra que eu vou te explicar aqui foi observada e ela se aplica em várias situações que não necessariamente é na natureza. A regressão à média é, de alguma forma, a natureza põe um freio. Você vai até aqui, depois você volta. O que eu estou te dizendo é, eu estou viajando na Helmut aqui com esse contexto, eu acho que, eu espero estar errado, que a Amanda na próxima tira um pouco menos, uma nota pior. Em redação, dá para chegar no máximo sem que necessariamente precise regredir. Dá para ficar no máximo o tempo todo? Tá? Tá? Eu não diria o máximo por causa de norma culta. Hum. A norma culta, ela dá uma bagunçada, né? Porque os erros são variáveis. Para não perder em norma culta, teria que ter esplendidamente o domínio da gramática. Esplendidamente é uma palavra muito difícil. Muito forte, exato. Agora, o que que a Amanda poderia retroceder aqui?
Me parece, eu queria muito que na última ela estivesse por aqui, né? Se ela pudesse falar com a gente, mas ela não. Ela é tímida. Ah, ainda mais uma pilha de trabalho. É. Seria muito bom, sabe por quê? Porque eu queria ter certeza se ela tem entendido o processo. Ou se aqui ou se ela tá indo intuitivamente. Eu acho improvável. Que seja intuitivo. É porque eu conversei com ela, ela falou, não, Marcelo, eu assisti os vídeos e eu estou tirando a redação com base neles. Então, pronto. Porque se é isso que ela está fazendo, ela está entendendo a correção. E se uma pessoa entende o que é cada parte do texto, Ela falou, inclusive, ficou muito bom esse esquema que nós montamos aqui de interação aqui. Foi excelente. Inclusive, queria saber de vocês. O que vocês estão achando? Que, tendo eu aqui para fazer perguntas reais, eu não sou o bichão aqui em redação, estou longe disso. Eu tô para menos que a Amanda aqui, para ser mais franco. E fazendo essas perguntas, eu entendo que isso aqui funciona bem. Pelo menos para Amanda parece que tá funcionando. E aí, a Ela minha tá evoluindo. segurança, assim, a minha confiança, né, a expectativa de quem faz isso, minha corretora, é que ela esteja entendendo cada um desses comentários. Então, se você entende o que eu digo quando eu falo da introdução, se entendeu essa coisa da porta aberta, fecha a porta, né? Hoje essa correção foi um pouco mais complexa, preciso assumir mesmo, porque essa coisa de lacuna pontual é uma visão minha, né? Assim, eu, com experiência de leitura, De crueldade. vejo um buraquinho ali, né? Pode nem haver. Você só procura isso, problema. Exato. Mas pra que eu existo nesse Brasil se não for para identificar o problema da redação? Ela já começa olhando a simetria do negócio. Ela nem meu leu, olhar já é. Cadê já o fala, velho, você Ô, não Marcelo, tá prestando esse negócio. você quer ver, Marcelo, quando o povo me manda para fazer recurso? Porque o recurso é o olhar inverso ao do corretor. Nossa. Você quer. Aí é me tirar da zona de conforto. Total. Eu leio a redação, minha primeira leitura. Você merecia era meio. Eu te daria um 0, desgraçado. Quando alguém me manda um recurso, fazer recurso pra mim é pegar minha vida e virar de cabeça pra baixo, entendeu? Porque o meu olhar é o olhar de quem corrige, totalmente fora da zona de conforto. O recurso não é do todo dia, o meu do todo dia é corrigir redação. Eu acho que você fazendo recurso deve ser um sofrimento terrível. Imagine Carla tentando melhorar a nota dos outros. Que é a mesma coisa de pegar pra bater. Pra eu aceitar o recurso, pra alguém me mandar assim, falar, cara, faz um recurso pra mim. Eu analiso a redação pra ver se cabe, né? Pra eu falar que cabe, Marcelo, você pode ter certeza que cabe. Você pode ter certeza que cabe. Nossa. Porque se não couber, Por isso que é raro você pegar um recurso? É raro, né? Porque eu sou. Você já descobriu, você sabe isso. Eu não sou muito boa em disfarce. Não, eu discordo. Em disfarce? Ah, não. Pensei que você falar que não era muito boa em ser ruim. Eu não sou muito boa em ser. Você é ótima em ser ruim. Eu não sou muito boa em disfarces, entendeu? Então, assim, se eu tiver que fazer um recurso de uma redação que não vale recurso, eu tenho que mentir demais. Porque eu tô vendo. Eu, como a corretora, eu tô vendo ali, né, o negócio que deu errado. E eu tragédia. O corretor brilhou nessa correção. Olha isso aqui que não funcionou. E o outro quer que eu minta, né? Que eu diga, não, eu fui bem. Mas eu preciso melhorar nesse negócio. Eu acho que você não melhora, não, você só piora. Será? Ó, Mônica disse que o método é excelente. Eu concordo. Eu aprenderia. Eu tô aprendendo muito. Muito, muito, muito mesmo. Já tô ansioso pela minha redação. Amém! Hoje eu nem ia falar disso pra ninguém me falar que eu tô pressionando Marcelo. Eu nem ia comentar, tava no meu coração. Já que ele lembrou. É tão bom saber que eu posso adiar isso eternamente. Eternamente antes do concurso, né, gente? Na última semana, pensa, Marcelo faz uma redação. Não, mas eu vou me expor. Ó, agora vamos organizar esse negócio, porque é a última redação de Amanda semana que vem. É assim. Nossa, se ela já chegou nos 90 aqui. A próxima só pode ser 100. Não, né? eu já penso o seguinte, Carla. Eu nem espero que seja um 100. Mas só de ver essa evolução aqui em 5 redações, cara. 4, né? 4? 4. Uau, isso é incrível. 4. Olha só, foram 4 semanas para ela chegar numa nota muito relevante. Exatamente. Muito relevante. 4 semanas para você chegar numa nota relevante. E não fique você achando o seguinte, então vou deixar para as 4 últimas semanas. Não. Por que não pode, Marcelo? Porque essa sua fala é excelente. É o que pau que rola isso aqui. Por que não pode deixar para a última semana? Porque
foi como você disse. Eu talvez não concorde exatamente com essa ideia de voltar para a média. Mas acontece que talvez porque eu não sei essa teoria profundamente, né? Não, nem Mas é eu. o seguinte, Ah. mas é o seguinte, há outros erros Há outros erros que vão surgir no em fazer. outras práticas. Aqui a Aham. gente está indo muito bem e o fato de a Amanda ter melhorado minimizam os erros. A partir daqui a gente tem menos erros, né? Então pode ser Uhum. que um outro candidato, a própria Amanda, numa outra circunstância de escrita, ela cometa erros novos. E se ela não treinou isso o maior número de vezes que ela pôde, Uhum. ela continua vulnerável a erros que a gente não viu ainda, que nem ela sabe que existe e que eu não consigo pontuar, né? Porque não tem uma lista de erros de redação. Não existe isso. Certo, Os claro. erros acontecem durante o processo da escrita, né? Então, se a Amanda parar, assim, ela fez a 5, chegou na nota, vamos supor que semana que vem seja 19,5, né? E ela não escreve mais até o dia do concurso. Certo. Ela pode chegar no concurso e tirar 15. Carla, eu tô com a seguinte ideia. Eu acho que é execuível. E se a gente ensinasse os alunos a criar seu próprio esqueleto? Isso aqui é um esqueleto, Marcelo. Só que de um jeito diferente. Bem mais prático. Porque eu falei com a Amanda hoje. Amanda, você tem que escrever até você conseguir construir seus próprios esqueletos. Uhum. Como é que é a minha regra de redação na minha cabeça? Eu vou falar Marcelo, pensando. Eu vou fazer redação. Eu penso assim, eu vou fazendo redação até que eu tenha um esqueleto que eu consiga repetir ele várias vezes. E não o esqueleto que eu comprei dos outros. Eu construí meu esqueleto. Aí eu teria um esqueleto que eu desenvolvi para fazer a introdução e criar as conexões, porta abrindo, porta fechando. Abrir essa porta, duas portinhas aqui na introdução, vou fechar na D1 e vou falar, desenvolver na D1, vou falar dela, vou fechar, vou abrir e fechar lá dentro, vou fazer citação, vou falar da lei X e Y, vou falar de algum autor relevante, eu cito essas pessoas, fecha a porta, fechei a porta, eu abri, fechei, meu Deus, fechei. Vamos ver se a porta fecha agora, vai sair pra rua, fecha a porta. Confere a Confere, maçaneta. vê se fechou. Fecharia, conectivos, entra no meu esqueleto, eu estou metendo os conectivos no lugar correto, tá com coesão, isso aqui tá conectado com aqueles outros assuntos que eu falei, beleza. Faço o D2, esqueleto pro D2, conectivo, tô tendo conectivo, eu tô fechando porta, eu tô perguntando, eu tô respondendo, cheguei na conclusão, conectivos estão certos, eu tô retomando e fechando todas as portas e dando Na verdade, você está fazendo aí um checklist, né? Checklist. mas Eu acho que o checklist seria mais legal do que de falar em esqueleto. É um esqueleto. É um esqueleto. Alunos que treinam muito redação, eles chegam nesse nível aí. Eles já escrevem como é que faz para fluentemente. chegar nesse Treino. nível? É treino, é treino, é treino, é treino. É treino e percepção, consciência da escrita. Porque o que você está falando aí, Marcelo, é a consciência da escrita. Né? Você está dizendo, olha, eu vou fazer isso, vou abrir a porta aqui, planejamento, tese, D1 e D2. Sim. Vou abrir aqui, vou fechar, já sabe que tem que usar um repertório, você fortaleceu essa noção. Uhum. Perguntei, respondi. Tá vendo? Tá vendo que você não tem exatamente um esqueleto de escrita? O Isso. que você tem é consciência da redação. Uhum. Entendeu? A gente pode chamar de esqueleto, que é mesmo. É o né? meu esqueleto, É o é seu o meu esqueleto. checklist. Só que na verdade é o seu. É porque você está. Checklist é melhor. Checklist. Você está no Checklist é melhor. checklist mesmo. E o checklist ele é concreto. Ó. Tem contexto na introdução? Tem Abri porta, D1? Tem fechei. D2? Tem. Aham. O conectivo da introdução, quantos? 3, 4, usou? Usei, beleza. D1. Tem conectivo? Tem. Retomei a tese? Retomei. Planejamento de texto. Checklist do planejamento. É que planejamento, o marketing para a palavra planejamento não é muito bom, não. Então, checklist. Checklist. Checklist ficou bom. Eu vou falar o marketing bom. Hum. É esqueleto e checklist. Checklist é bom também, mas esqueleto é forte. É? É. Vai enganar as pessoas achando que elas vão ter um texto Como pronto. desenvolver o seu próprio esqueleto? Então é isso aí. Como desenvolver o seu próprio... Ah, você quer comprar esqueletinho pronto? Aqui nós vamos ensinar você a desenvolver. Na verdade, cara, Não, você me ajuda. eu estou você aprendendo a criar o meu próprio. Então, se eu, com todas as minhas limitações, conseguir criar meu esqueleto, qualquer filho de Deus, eu sou uma excelente referência para aluno com dificuldade. Porque eu engano muito bem, a galera acha que Marcelo é incrível, Marcelo é inteligente. Ou
É, mas. Carla, que bom. Isso prova que a gente engana bem. Oh. Então, o que acontece? Se eu, com as minhas limitações, eu consigo ter essa noção e construir uma redação respeitando todas essas regras, é muito difícil ela sair ruim. Porque eu consigo pegar aqui, olha, todos esses checklists que eu te falei, eu vou conferir eles, cara. Eu vou começar antes eu preparo meu texto todo com base nele. É isso A aí. palavra planejamento não é boa. É só isso que nós vamos mudar. Beleza, mas tá bom. Podemos. Nós vamos gravar aquela aula de planejamento sua. Mudando o O nome. nome Como fazer seu próprio esqueleto. Entendi. E o povo vai ficar super feliz achando que tem um Nossa, eles esqueleto. estão achando E na verdade é um estão estudando de planejamento. verdade. Agora. Nós vamos enganar os alunos, Carla. Tá bom. Tá bom. Carla, a próxima. Já tá combinado. A próxima aula, Combinado. você vai fazer uma aula, vai chamar Construindo o seu esqueleto Seu de redação. próprio esqueleto. E eu uso o mesmo planejamento E a ali, gente, que é eles brilhante. aprendem de verdade Eu entendi. e acham que estão pegando o trem pronto. Entendi. Como é que engana? Cara, isso funciona. Eu não como quiabo, mas se for enganado, Se for um bolinho ali, né? um frito, sem Um queijinho misturado, mudou o gosto dele, eu como de boas. Feliz. Que comida deliciosa. Você não come quiabo? Não. Gente, quiabo é tão bom, né? Não é não, cara. Lá em casa, Chega rupeio, assim. lá em casa meu marido nem comprar quiabo, ele compra. Tamo junto. De tanto que ele odeia. As minhas filhas amam quiabo. Eu falo, gente, compra pra casa, da família o tá quiabo. Doido. Eu tenho um primo que falou que, gente, eu não como muito quiabo, porque ele já desce direto. Nossa! Quiabinho com angu e franguinho caipira. Não. Faz aquela sopa assim, quiabo. Não. O problema do quiabo é a existência dele. Judiação, maldade com quiabo. Se eu fosse Deus, eu eliminava todos os quiabos do planeta. Não, lá em casa a gente ia sempre... Nós teríamos uma família mais triste se os quiabos fossem... Tô nem aí pra você. Eu e as minhas acabava filhas, com os quiabos do Lolo planeta. e Olivia, ó, quiabinho, mamãe comprou quiabinho pra gente fazer. Tô brincando, sou muito radical. Ó, mas aí funciona muito bem, cara. Beleza, vamos enganar a galera Vamos então. Se é enganar pra a enganar, galera. tamo junto. Eles vão aprender. Vamos fazer uma enquete ali, perguntar. Vocês querem que a gente chame isso de planejamento ou de esqueleto? O que vocês vão ficar mais felizes? Vamos ver se o povo responde. Não vem de planejamento. Cara do céu. Aqui eu já falo com experiência. Planejamento é um nome muito certinho, administrativo. Entendi, aquela coisa assim. Olha, reunião. Planejamento aqui, galera. Reunião. Os caras, ai, meu Deus do céu. Meu Deus. Planejamento das diretrizes do ano. Não, o cara já vai dormindo. Agora, gente, esqueleto de redação. Ai, é bom demais. Trem pronto, né? Putz, não vai ter ser ouro. esforço. O menino vai vender igual água esses vídeos. Pronto, tá aí. Acabamos de criar um curso novo aqui ao vivo. Esqueleto da redação. Já deixei meu like. Gostaria de enviar uma... agora a promessa. E eu falei que ia fazer como é que chama? Sorteio. Um sorteio. Vamos fazer o seguinte, Carla. Vocês vão mandar... Cleide disse que está ansiosa pela aula, independente do nome. Nós vamos... Eu vou liberar aqui o... Eu vou colocar essa regra, eu vou mandar um áudio lá no nosso Telegram. O link do Telegram está aqui na descrição. Eu vou mandar um áudio lá no nosso Telegram, orientando como que vai funcionar para vocês enviarem a redação. Vocês vão enviar a redação, eu vou liberar para todo mundo enviar a redação, já vou adiantar aqui. Só que nós vamos escolher algumas delas. Pode ser que seja a sua. Então, vocês vão mandar para redacão@bravoconcurso.com.br. Renatinha vai escrever lá? Isso, Renatinha, coloca aí, por favor. E aí a gente vai corrigir 3 redações. Nós vamos escolher uma delas. Vou enviar para Carla. Carla, escolhe aí uma redação. Pega uma muito ruim uma mediana. Uma mediana e uma ótima. Não sei se vai ser possível. Não é possível. Assistam essas aulas aqui que vocês vão conseguir fazer isso. E aí vai dar certo. Então é redacão@bravoconcurso.com.br. Vocês mandam a redação de vocês, só que a gente vai colocar os temas lá no nosso canal do Telegram. Tá? Os temas, Carla, se você quiser que eles reutilizem os temas que a Amanda fez também. Não, acho que não. Vai ser difícil assim mesmo. Tema novo. Tema novo? Então tá bom. 3 temas para uma redação para cada tema. Ou então eles escolham um dos temas, porque a gente vai escolher 3 redações aleatórias. Vamos pensar nisso, porque é ideal ser um tema novo. 3 temas? Não, então um tema só. Um tema. Um tema. E a gente compara os níveis com o mesmo tema? Um tema só. Bom.
E aí cada um manda a sua redação, a gente vai escolher 3 dentre todas que recebem. Mas vai ser um sorteio ou vai ser, a gente vai escolher? Não, eu vou te mandar todas, você vai selecionar a pior. Tipo assim, tem uma que tem mais erros, que são mais comuns, pra Uhum. gente treinar a galera, pra eles não cometerem os erros mais Entendi. E os comuns, mais frequentes. os mais frequentes, as redações, ó, isso aqui é É erro exemplo. importante, é grave. Isso. E as outras, ó, essa aqui é uma redação modelo, que vocês têm que seguir esse layout, fechou porta, abriu porta, tudo certinho. Seguir o nosso esqueleto e a gente vai lançar o curso novo de esqueleto. É. Curso novo Deixa esqueleto. eu ver. Fiz exatamente isso, professor Marcelo. Já tenho o Meu meu próprio próprio esqueleto. esqueleto aí, ó. É isso que eu tô falando, cara. Aham, é isso aí. É Se eu isso aí. pudesse contar um caso de uma vez, sabe, na Hum. vida, que talvez eu tivesse sonhado, ou quando eu corrigi uma prova de uma banca, Sim. entendeu? Talvez Como fosse a corretor FGV, oficial, exato. Talvez fosse a FGV. talvez fosse. Uhum. Eu tive uma aluna e ela treinava redação enlouquecidamente, sabe? Muito, 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 porque ela sabia que a redação puxaria a nota pra cima. É. Na semana de véspera da prova dela, Hum. ela fez 10 redações. Mas ela tinha chegado num nível que ela não errava nem crase, porque ela construiu o próprio esqueleto. Né? Então ela mudava ali, ela mudava o tema, né? É isso, cara. Ela É mudava o isso que eu tema, quero pros alunos ela da Brava. mudava os argumentos É ali, isso. porque ela já tinha flexibilidade, muitos argumentos na cabeça. Ela mudava o contexto, mas era tudo da mesma natureza. Por exemplo, ela gostava muito de usar legislação. Ela decorou uma Uhum. lista de legislações, né? Uau. Decorou muito. Ela sabia, assim, de cada área, ela decorou. De cada Nossa. área, ela sabia o número da lei relativa a problema ambiental, saúde, lixo, né? Porque como era mais Uhum. aberta a Coloca prova, nós aí. ela... Hum. F2, né? Aperta um. E é isso. Gente, muito obrigado. Carla, eu gostei muito. Tô muito feliz com o resultado de Amanda. Amanda, parabéns. A Amanda brilhou. É muito orgulhoso, né? Muito mesmo. Mostrou que evoluiu, que cresceu. E, assim, a explicação de Carla é impecável. Muito boa, Carla. Muito boa. Que bom que você tem muita experiência. Né? Muita. Que bom que você tem muita experiência, porque isso faz toda a diferença aí pra a gente evoluir. Eu tô me sentindo já querendo tirar um 100 aí. Ela, né? Eu também. É, Ela podia muito caprichar em norma culta, né? Capricha, Amanda, por favor, na próxima. eu gostei muito, assim, eu tô feliz com o resultado de Amanda. Ela tá indo muito bem. E ela tava descrente, assim, não, Marcelo, acho que não foi, me falou. Eu falei, não, calma, vamos ver. Vamos ver, que dó, né? É, quem Tudo vai bem, foi dizer, ótimo. Carla Tô que aqui vai pra arrancar isso. seu Eu tô couro aqui mesmo. pra dizer isso. Foi bem. Tô Mas aqui deu pra tudo isso. certo. Foi ótimo. Foi, ó, gente, Sextou. hoje é sexta, né? Santo Sextou. Deus, o tempo voa. Mas Sextou. sextou, então é isso, gente, obrigado. Parabéns vocês que estão numa sexta-feira, 9 da noite aqui, uma live. Fazendo o que tem que ser feito, né, E Marcelo? isso é uma live pesada, porque é uma aula pesada porque ela exige esforço da gente, cognitivo. Você não pode sentar aqui de forma passiva. Você tem que sentar, você tem que pensar, você tem que jogar carga de atenção, que é rara hoje em dia. Você dá uma atenção para um conteúdo desse aqui, que é exigente. Cara, parabéns, eu só posso parabenizar. Isso aqui realmente É pra poucos. é para É poucos. pra quem vai conseguir, né? Exatamente. E é literalmente para quem vai conseguir. Porque isso aqui é isso aqui que muda o jogo lá na frente. Aquele, faltou um 10. E Faltou eu tô 10 aqui, décimos. Marcelo, ó, Hum. esperando as mensagens que vão chegar das pessoas dizendo: Carla, Marcelo, Uhum. quero agradecer pelas correções. Cheguei lá na hora da prova e fiz isso e mudou minha vida. Nossa. Porque é Ai, a que alegria, mensagem que cara. a gente gosta, né, Marcelo? Nossa, É eu o amo que isso. motiva ali todo Nossa, a dia. melhor coisa do mundo é ver os alunos. Agora, por exemplo, a gente recebeu a notícia que 2 alunos passaram, os irmãos, eles são tão parece até que é gêmeos, passaram no concurso da Polícia Penal. Nossa, como é bom. É muito bom. Nossa. E aqui, ó, eu vou falar a verdade, que é o que Hum. motiva a ser professor, né? As pessoas. A profissão de professor é muito desvalorizada. Né? Socialmente, as pessoas desvalorizam. É verdade. Agora, a minha profissão, eu, Carla, professora, eu sou muito orgulhosa do que eu faço. Porque, graças a Deus, eu recebo muitas mensagens felizes dizendo que são gratos, que assistiram às aulas, Uhum. né? E isso A me pa- tira desse lugar do todo, A sabe? palavra chama transformação. Eu realmente me acho diferente dos professores que reclamam, entendeu? Não, sim. Porque o povo reclama, mas será que eles não sentem esse orgulho de ter participado? Porque eu me Não sinto sentem. importantíssima
na vida da galera. Inclusive, eu tenho um mal, entre outros, eu tenho esse mal de achar que eu sou realmente muito importante para ele. Não, mas você não pode achar, não. Não, Você eu tem tenho que. consciência, assim, as pessoas É, passam e falam, Carla, mas, obrigada. Eu penso, gente, mas que legal que eu participei mesmo da vida dessa pessoa, entendeu? Eu Carla, mas realmente preste bem sinto isso, atenção. Você de pega uma verdade. pessoa que não sabe e ela é uma dor, a ausência de conteúdo é uma dor, e você vai lá e dá um remédio, a pessoa sara e, e segue a vida. Cara, isso é transformação. Eu sou muito feliz de participar dessas coisas. Nossa, Eu se a sinto pessoa não orgulho. reconhecer isso nela, ela sempre vai achar que tá ruim. Eu sinto orgulho real de fazer Uhum. parte disso e de poder fazer isso pelas pessoas, de verdade. Maravilha. Então, se o povo sofre sendo Eu também. professor, eu não sofro, não. Gosto muito desses Nossa, resultados que aparecem. eu só acho. Eu sou até suspeito. Eu nasci para isso. É, Diferente de ter nascido preparado para isso, eu me preparei, mas eu nasci para isso. eu também. Mas é isso, gente. Obrigado, professora Carla, todos vocês que estão aqui. Parabéns pela disciplina. Espero vocês na próxima semana que vem, segunda, né, Carla? Segunda. Segunda-feira. É a próxima redação. Nós podemos estender isso. Eu tô gostando desse tempo. Bota a Amanda para fazer a Escreve. redação até a data da prova. Marcelo tá fugindo, porque depois das 6 era dele. Não, mas aí não tem necessidade De ser a sexta, assim, né? Pode ser a 10ª. A gente vai fazer uma enquete para ver se eles querem que a gente continue corrigindo redação. Mas eu sei que depois da próxima de Amanda, a gente vai fazer a A correção do povo, da da galera. galera. É, Exatamente. exatamente. Tranquilos? Mas é isso. Até mais, galera. Obrigado, Foi ótimo. Carla. Muito obrigada, Aí, pessoal. você que clica ali no encerrar. Até Eu mais.